Olá, olá, pessoal! 5 concursos de área fiscal que estão abertos nesse momento, tá? Ou seja, concursos aí que estão com inscrições válidas ainda, tá? Para a área fiscal. Aqui, né, claro, vamos falar um pouquinho aí desses concursos, algumas oportunidades que a gente tem. Tentei aí pegar vários lugares aí do país para a gente falar um pouquinho, tá? Vários concursos, são muitos, tá? São muitos concursos aí físicos municipais, né? Que a gente tem espalhado pelo país aberto nesse momento, mas peguei alguns ali também, tinha muita coisa até para entrar também, ver todos os editais aí, é bastante coisa, então peguei aí 5 que eu achei interessante, na verdade peguei 6, peguei até mais um ali, um plus ali pra gente, mas vamos falar um pouquinho então aí desses concursos de área fiscal aí, os fiscos municipais que estão com inscrição abertas, tá? Nesse dia aqui, obviamente, no dia da gravação, tá bom? Pessoal, então, primeiramente aí, para quem não me conhece, eu sou o Henrique Tiesi, sou consultor aqui do Direção de Área Fiscal e auditor fiscal do Estado de São Paulo, beleza? Pessoal, vamos lá então, né? Nesse momento, tá? No momento que a gente está gravando aqui esse vídeo, os fiscos estaduais não tem nenhum aí com inscrição aberta. A gente tem o concurso do Acre, que está prova no final dessa semana já, né? Temos o concurso do Cefaz Rio de Janeiro e da Cefaz Paraná, que já estão autorizados, então a qualquer momento aí a gente deve ter o edital, tá? Provavelmente ainda nesse primeiro semestre, muito provavelmente, né, nesse primeiro semestre, a gente já tem os 2 editais, tá? Mas ainda não estão com o edital aberto, então não vou falar desses fiscos estaduais desse momento. Todo ano a gente tem aí pelo menos uns 3, na média aí vai dar uns 3 fiscos estaduais por ano, né? Então a gente já tem esses 2 autorizados, já tem o Acre que está com prova, provavelmente deve ter mais algum fisco estadual saindo aí até o final desse ano também. Então a gente deve manter aí nessa faixa aí de 3 a 4 provas por ano, né, de fiscos estaduais, tá? Agora, fisco municipal, pessoal, fisco municipal a gente tem muito, né? Claro que a gente tem muitos concursos, como a gente vai ver hoje mesmo, né? Que não tem um nível salarial tão alto, a gente tem vários cargos, às vezes tem auditor fiscal, às vezes tem fiscal de tributos, às vezes tem fiscal de tributação, tem vários nomes diferentes, às vezes tem vários cargos dentro de uma prefeitura também, né? Então, tem muita coisa que a gente tem dessa área fiscal, né, que tem de concurso nos fiscos municipais, alguns com salários um pouco melhores, outros com salários um pouco mais baixos, né? Mas o importante é que a gente tem ali sempre, principalmente as capitais, né, e algumas cidades grandes, mais importantes assim de cada estado, né, que tem um cargo normalmente com um salário bem legal. A gente vai ver hoje aqui, são todos, tá, fiscos de municípios menores, né? Ou quase todos, pelo menos. Mesmo assim, tem alguns lugares que a gente vai ver que tem um salário já um pouco mais legal, né? Mais próximo ali da casa dos 10 mil reais, outros são um pouco menores, outros às vezes é um cargo de nível médio, e aí tem um salário já um pouco mais baixo, mas a gente vai ver, eu peguei algumas opções para a gente entender mesmo que tem muita coisa, tá, pessoal? Tem muita coisa, quem quiser, entra lá, ó, entra no site ali do PCI, por exemplo, PCI Concurso, né, que você vai ter, tem todos os editais, tem um monte de coisa ali que você consegue acessar, põe lá, concursos com vagas para auditor fiscal, PCI Concursos, por exemplo, você vai pegar lá, você vai ter uma lista com vários editais que ainda estão abertos, né? Com o cargo de auditor fiscal, ou com o cargo de fiscal de tributos, ou agente de fiscalização, enfim, procura lá alguns cargos, alguns nomes ali, que você vai conseguir encontrar vários, tá? Vários cargos, vários municípios que estão com cargo com vaga aberta nesse momento para os cargos de área fiscal, tá? Isso também é importante a gente pensar, né? Você vai olhar e falar, pô, vai ter um monte de opção. Eu fui lá agora para ver o que tinha ali de, né, aberto para a gente entrar nesse, discutir um pouco aqui agora. E, pô, tinha para vários estados, várias cidades, vários municípios, né? Então, você vai olhar e falar, poxa, o que para mim faz sentido, que é mais perto de onde eu moro, é mais perto de casa. Você vai olhar ali, filtrar e olhar, entrar um pouco mais a fundo dentro desses, né? Vai pegar também para o Brasil inteiro, porque vai ter muita opção e muito lugar que para você não vai fazer sentido, né? Mas vamos lá, pessoal, vamos então dar uma olhada aqui, o que eu separei. Peraí que acho que fui muito aqui. Vamos começar aqui, ó, Rio de Janeiro, tá? Então, o município aí de Rio Bonito. A gente tem, então, ó, o concurso com inscrições até o dia 11 de março, né? Então, aí quase uma semana aí até o final do
das inscrições para esse concurso, tá? A banca é o Instituto Referência, né? Remuneração aqui, ó, esse já tem um salário já um pouco melhor, né? O salário aqui fica na casa dos R$ 7.300, ou seja, é um salário legal, né? São 3 vagas aí para fiscal de tributos, né? Aqui chama fiscal de tributos, tem, como eu falei, tem vários lugares aí que tem com nomes diferentes, né? E aqui, os requisitos aqui é nível superior em qualquer área, tá? Então aqui é interessante que para qualquer um aí que pode prestar esse concurso. Aí eu dei uma olhada mais ou menos para ver o que cai, tá, pessoal? Aqui, esses concursos menores, né, como eu estava falando, de municípios, às vezes, que não são bancas, aquelas bancas tradicionais, né, aquelas coisas assim, o que a gente normalmente é uma prova lá, por exemplo, português, exatas, e aí depois em conhecimentos específicos. Aí dentro de conhecimentos específicos tem alguns tópicos ali, né? Não é matéria quebrada certinho direito, né? Como pegar uma Receita Federal, você tem lá direito constitucional, um monte de tópico. Ali não. Ali você vai ter conhecimentos específicos, e aí tem várias coisas dentro de conhecimentos específicos, aí alguns assuntos são de constitucional, outros de administrativo. Esse aqui ele estava um pouco mais definidinho, né? Então tinha lá direito administrativo, direito constitucional, direito penal, direito tributário e a legislação municipal, né? Então aqui a gente percebe que basicamente aqui, pessoal, quem está estudando para a área fiscal, né? Todas essas matérias basicamente você está vendo. Obviamente que a legislação do ISS de Rio Bonito você não está vendo, obviamente, mas é uma matéria realmente um pouquinho mais tranquila, um pouco menor, que valeria a pena, eventualmente, você ir lá. Quem é da região ali no Rio de Janeiro, perto de Rio Bonito, confesso que eu não sei exatamente a localização ali de Rio Bonito, lá dentro do Rio de Janeiro, mas enfim. Então, quem é da região, dependendo do Espírito Santo, Minas Gerais, pode ser um pouco mais perto ali também, às vezes vale a pena, né? Ou mesmo quem é um pouquinho mais longe, mas faz algum sentido. É uma prova interessante aí para a gente pensar, né? Para pensar aí nessa possibilidade, tá bom? Depois, separei aqui ISS de Cristalina, Goiás, né? Lá na cidade de Cristalina, em Goiás. Inscrições até 7 de abril, então aqui a gente tem um tempo já um pouco maior. A banca é a IBEST, né? O Instituto Brasileiro de Educação, Seleção e Tecnologia. Aqui a gente percebe já uma remuneração já um pouco mais baixa, né? Aqui fica na faixa de 2.211, porque o requisito aqui nível médio, né? Então a gente tem aqui um cargo de nível médio. Essa é a remuneração também, pessoal, que está lá no edital, né? A gente sabe que sempre tem uma coisinha um pouco maior ali, tem alguns eu não sei exatamente, obviamente, está esse cargo especificamente lá em Cristalina, mas sempre tem alguma coisinha ou outra, né, alguns acréscimos ali, que acaba aumentando um pouco o que está no edital, tá? Mas a gente sabe ali que a remuneração base ali fica nessa faixa de 2.000 e pouco, então quer dizer, não é como eu falei, né? Tem alguns municípios que a gente não vai ter um cargo com um salário muito alto, tá? Mas é aquilo, a gente tem muita opção, tá? E aqui uma coisa importante, fiscal de tributos, né? 13 vagas. Aqui tem bastante vaga para esse município de Cristalina, tá? Então aqui realmente era um concurso que tem uma quantidade de vagas aí já um pouco maior do que o comum, né? Para esse tipo de concurso de fiscos municípios menores, tá? O que vai cair aqui nessa prova? Português, matemática, informática, como eu falei, aqui é aquela parte mais geral, né? Aí dentro da parte específica tem contabilidade pública, direito tributário e a parte de legislação. Aqui a legislação, pessoal, não é normalmente, acho que em quase todos aqui que eu vou falar, a parte de legislação não é só legislação tributária, tá? Tem parte de legislação do município também, algumas outras coisas do município que diferentes não é só a parte dos impostos mesmo ali do município, tá? Tem algumas outras coisas também, coisa do servidor público, enfim, tem algumas outras legislações, tá? Mas aquilo, basicamente a parte do ISS mesmo ali, né? Os tributos municipais, IPTU, enfim, tudo mais. Bom, depois aqui, mais um aqui na região sudeste, né? ISS de Lins, aqui em São Paulo, né? Na região, Lins fica ali mais próximo ali de Rio Preto, naquela região ali, se não me engano, né? Eu sou do interior, sou de Presidente Prudente, hoje em dia moro em Sorocaba, mas já morei na capital também por muito tempo. E Lins, eu sei que, se eu não me engano, é mais ali para a região de Rio Preto, mais para aquela parte ali um pouco mais norte ali do estado de São Paulo, enfim, noroeste ali do estado de São Paulo, mais ou menos, né? Bom, vamos lá então, pessoal. As inscrições aqui até dia 11 de abril, tá? Então a gente tem tempo ainda, tem mais de um mês aí de inscrição aberta para esse concurso. A banca é VUNESP,
tá? Então, aqui é uma banca mais tradicional já, né? Principalmente para São Paulo, né? Os municípios aqui de São Paulo tem muita prova aí que normalmente tem a VUNESP como banca organizadora, tá? Então, é uma banca bem tradicional, a gente tem muita opção de um banco de dados de questões para fazer para esse tipo de prova, tá? Porque realmente tem bastante questão aí da VUNESP, porque a VUNESP faz muita prova, tá? Muita prova mesmo aqui no estado de São Paulo. Aqui são 2 cargos, tá? Então, vou falar primeiro das vagas ali. A gente tem as vagas para fiscal da Receita Tributária, com 2 vagas. O salário aqui é de R$ 5.217, como eu falei, aqui já é um pouquinho mais, né, um pouquinho maior, um pouco mais naquela média ali, mas também, claro, sempre tem um pouquinho, alguns acréscimos ali, mas vamos falar que fica nessa faixa aí dos 5 mil e pouquinho o salário, tá? Requisitos aqui, tem que ter nível superior em Direito, ou Ciências Contábeis, ou Administração, tá? Então, aqui tem 3, aqui não é para qualquer formação, tá? E depois a gente tem o cargo de Fiscal de Tributos, né? Com 2 vagas também, aí o salário fica na casa ali dos R$ 3.700, né? E nível médio, que é um cargo de nível médio, fiscal de tributos nível médio, e o fiscal da Receita Tributária é nível superior, tá? Então, aqui tem uma diferençazinha entre os 2 cargos, tá? A prova, como eu falei, a prova geral ali é para a parte básica, português, matemática e informática, aqui para os 2 cargos, tá? Depois a gente tem direito tributário e a parte de legislação tributária também para os 2 cargos. E aí depois só para o cargo de nível superior, né, o cargo de fiscal da Receita Tributária, a gente tem ali partes de alguns tópicos, né, de constitucional, alguns tópicos de administrativo e contabilidade geral, né? Aqui também, pessoal, para quem está estudando para a área fiscal, todas essas matérias aqui a gente já está estudando. Então, é o que a gente sempre fala. Esses concursos fiscais, né, de município, eles são bons assim, a gente prestar, porque às vezes vai ter, pô, já está um tempo meio que não tem nenhuma prova, a gente está meio longe de ter um concurso grande ali que num horizonte mais perto, mais próximo. Você já está estudando há um tempo, já está num nível razoável. Poxa, tem uma prova dessa, às vezes vale a pena você ir lá prestar, né? Mesmo que às vezes você fala, pô, não vou nem estudar muita legislação específica aqui desse município, porque pô, não vai fazer muito sentido e tal. Mas às vezes você consegue, né? Com o conhecimento que você já tem, às vezes com um conhecimento de algum ISS que tenha estudado, você tem uma noção um pouco geral, entra lá, só vê mais ou menos que, pô, como que são as alíquotas aqui desse município, o que tem mais ou menos aqui muito específico aqui do município, e em coisa de 1, 2 dias você consegue dar uma lida em alguma coisinha ou outra ali da parte de legislação e vai fazer a prova, né? Então, eventualmente você consegue já ter uma aprovação ali e fala, pô, já estou mais tranquila, é a minha cidade, é uma cidade bem próxima aqui de onde eu moro, e eventualmente vale a pena, tá? A gente fazer esse tipo de coisa, tá bom? Então, como eu falei, são matérias que a gente já vem estudando, né? São matérias que quem vem estuda para a área fiscal já estuda, já tem conhecimento, praticamente todas aí. Depois vamos para o Nordeste, né? ISS Caetité, lá na Bahia. Aqui as inscrições vão até o dia 10 de março, né? A banca é a IBAN. A remuneração, aqui também, ó, fiscal de tributos com 3 vagas, remuneração também, né? Como por ser requisito aqui nível médio, também é um pouco mais baixa, R$ 2.400. É um salário já um pouco menor, né? Mas, tá? Como eu falei, são concursos que eventualmente você consegue ter ali outras remunerações lá dentro, então às vezes você consegue ganhar um pouquinho mais, mas é aquilo, né? Físico municipal, que muitas vezes ali você vai ter uma concorrência um pouco mais baixa, né? Então normalmente é um pouco mais tranquilo de passar, e você pode usar ali como um concurso escada ali para, poxa, conseguir, fui aprovado nesse concurso, tem um pouco mais de tranquilidade agora para passar no concurso maior, né? Então, eventualmente, às vezes, alguém que está um pouco mais no começo, está um pouco mais desesperado ali, né? Poxa, eu preciso passar alguma coisa logo, e, pô, mas eu quero área fiscal, não vou prestar um concurso eventualmente que não vale tanta pena. Poxa, você estuda para um concurso desse, você já vai estar estudando para um concurso de área fiscal, porque você vai estar estudando, vamos ver o que cai nesse aqui, ó. Português, matemática, informática, administração pública, constitucional, administrativo, direito tributário. Ou seja, são todas matérias que são matérias básicas para a área fiscal, né, basicamente. Tirando a administração pública, que é uma matéria que a gente estuda normalmente, mas não é do ciclo básico, né? Mas você vai perceber que, poxa, todas essas matérias eu vou estar estudando já pensando num concurso fiscal maior. Mas, eventualmente, eu presto uma prova dessa, que é um pouco menor, um fisco municipal um pouco menor, passo, consigo ser aprovado,
tem uma tranquilidade um pouco maior para continuar estudando para um concurso maior, né? Então, pode ser uma ótima oportunidade esses fiscos municipais, e a gente precisa estar sempre atento, tá bom? Então, aqui, como eu falei, né, direito tributário e legislação tributária também, como sempre. Legislação tributária é a legislação ali do município, tá bom? Continuando lá na Bahia, né, ISS Jiquiriçá, acho que é isso, né, o nome aqui, não tinha acento lá no edital, não sabia se era, mas acho que é isso, né? Então fica, como que seria aqui? Vamos pensar no, lembrar do português aqui, Jiquiriça, que esse Jiquiriçá tem que ter acento, né, se eu não me engano, mas não lembro mais, não lembro mais. Português aqui, meu forte é matemática, sou das exatas, né? Sou físico, dou aula também da parte de exatas, então o português não é o meu forte. Vamos lá então, pessoal. O ISS, então, Jiquiriçá, lá na Bahia, né? Inscrições aí até dia 17 de março de 2024. A banca MS Concursos, tá? A remuneração, R$ 3.200, tá? E as vagas aí, a gente tem vaga para auditor fiscal, uma vaguinha ali para auditor fiscal só, tá? E também tem formação específica, tá? Superior em Direito, Ciências Contábeis, Economia ou Administração, tá? E o que cai aí nessa prova? Basicamente a mesma coisa lá, pessoal. Português, matemática, direito tributário, a parte de legislação tributária, né? E aí tem direito público e privado ali. O que é o direito público e privado? Direito público, basicamente, são tópicos de administrativo e constitucional. Privado, normalmente, tem alguns tópicos ali de civil, comercial, né? Essa parte, tá? E depois tem contabilidade pública e auditoria, tá? Então, aqui tem contabilidade pública, é uma matéria que não é tão comum assim na área fiscal, mas ultimamente vem caindo, né? Quem estudou para a Receita Federal, por exemplo, caiu, né? Então, é uma matéria que não é das principais, que caem sempre, mas ultimamente tem caído bastante, inclusive na Receita Federal, né? E por último aqui, pessoal, a sexta aqui, como eu falei, né? Vamos para a região sul, né? A gente tem aqui Nova Laranjeiras, lá no Paraná, tá? Então, as inscrições aí até o dia 31 de março de 2024, até o final do mês. A banca é a FAO, né? A Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Unicentro. A remuneração aqui também, aqui, pessoal, um cargo de auditor fiscal. A remuneração aqui já é bem maior, né? 8.700, já está bem próximo ali dos R$ 10.000. A única coisa aqui é que aqui é só para cadastro de reserva, aqui não tem vaga direta, mas aqui provavelmente são, né, tem um concurso aí com cadastro de reserva, provavelmente deve ser chamado aí, talvez não muita gente, mas deve ter algumas vagas aí que vão ser chamadas ao longo do tempo aí de duração do concurso, tá? E aqui também tem requisitos, né? Superior aqui em Direito, nível superior em Direito, Ciências Contábeis ou Economia, tá? Aqui não tem nem a parte de administração, tá? É só essas três aqui, Direito, Contábeis ou Economia. E o que vai cair aí nessa prova? Português e atualidades, aqui tem atualidades, que é uma matéria um pouco diferente aqui do que a gente está acostumado, né? Mas depois tem direito tributário, legislação tributária, direito administrativo, contabilidade geral e auditoria, né? Bom, pessoal, o que a gente tem, então, que a gente quer mostrar aqui para vocês com esses concursos que estão com inscrição aberta nesse momento, tá? Para os fiscos municipais. Primeira coisa, pessoal, acho que assim, o mais importante, essas matérias, como eu sempre falo, em todos os minhas lives aqui falando sobre concursos de área fiscal, para os meus alunos, né? A gente tem esse ciclo, essas matérias que a gente estuda, pessoal, que elas vão ser importantes para todos os concursos, inclusive para esses fiscos municipais menores. Então a gente pode perceber que quando a gente já vem estudando há um tempo, né, ou para quem está começando, fala, poxa, vou tentar passar num fisco menor aqui que tenha um fisco municipal menor no meio do caminho, para continuar depois tentar fazer um fisco estadual que tenha uma remuneração melhor ou prestar uma receita federal, vale a pena a gente tentar, né, olhar para esses fiscos municipais, obviamente, né, pensando na localização que para você vai fazer algum sentido. Não adianta, pô, você mora no Acre e vai prestar lá no Rio Grande do Sul, um fisco municipal pequeno, salário bem baixo, não vai fazer sentido. Ou o contrário também, né? Ou vai lá e prestar lá no Amapá e mora no Rio Grande do Sul, também não vai fazer muito sentido. Então você precisa ver um lugar que seja próximo para você, que vá fazer sentido você morar por um tempo, trabalhar naquele lugar por um tempo, para depois fazer um fisco estadual, ou mesmo um federal, ou eventualmente, dependendo do valor, dependendo do salário até desse fisco, né, municipal, eventualmente amarrar a burrinha ali e falar, opa, é aqui mesmo que eu vou ficar, gosto da cidade, é uma cidade legal,
poxa, eu vou ficar por aqui mesmo, né? Eventualmente pode acontecer, dependendo do salário que a gente tem, né? Então, isso é muito importante a gente ter em mente, pessoal. Esses riscos acontecem a todo momento. Se você entrar daqui um mês, você viu essa live daqui um mês, 2 meses, por exemplo, né? Esses que eu falei, provavelmente já vão ter acabado a inscrição. Mas você vai pegar, né, daqui 1 ou 2 meses, se você entrar lá para pesquisar de novo, vão ter outros com inscrição aberta. Tá? Então a gente sempre tem, são 5 mil e não lembro quantos agora, né? E tantos municípios no Brasil. Então a gente sempre vai ter uns 4 ou 5 ou mais, até uns 10 aí, com inscrição aberta durante o ano todo. Tá? Então, sempre vai ter opção para você fazer de fisco municipal, esses menores. Tá? Claro, os maiores, que têm um salário maior, mais atrativos, os estaduais, esses vão sair com uma frequência um pouco menor. Né? A gente sempre vai ter ali, como falei, 2, 3, até 4, dependendo como for, por ano, mas a frequência normalmente ali desses fiscos acabam sendo um pouco menor, então a gente tem que aproveitar a oportunidade quando aparece. Agora, esses menores, a gente tem sempre, tá? Sempre a gente vai ter aí essa oportunidade. Beleza, pessoal? Então, fica aqui meu agradecimento. Se alguém precisar, tiver alguma dúvida, quiser me procurar, pode me procurar também pelo Instagram, Henrique Tiesi, né, como o meu sobrenome escreve ali, Tiezzi. Pode me procurar lá no Instagram, mandar direct, conversar. Estou à disposição aí para a gente bater um papo. Beleza, pessoal? Então, muito obrigado pela atenção. Precisando de alguma coisa, a gente está aí para ajudar. Beleza? Um abraço, pessoal. Tchau, tchau.